Bem-vindo a mais um resumo de filme. Eu sou a Lady, e hoje vamos falar sobre um filme, onde um marido contrata um amante, para sair com sua esposa, e algo inesperado acontece. Então já deixa seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum filme. Em Nagoya, a coreana chamada Yoongi está almoçando, quando de repente, um terremoto atinge a região, fazendo com que ela entre em pânico e corra para fora. Nas ruas, ela encontra um rapaz, chamado Do-yoon, que está gravando tudo. Ao perceber o quanto ela está assustada, Do-yoon a leva para uma casa especial, construída por um arquiteto de design sísmico, tornando-a o lugar mais seguro do Japão. Terremotos são o campo de trabalho de Do-yoon. E Yoongi veio ao Japão para aprender novas técnicas de culinária. Os dois se aproximam tomando chá, e quando Yoongi fica assustada, achando que outro terremoto está chegando, mas que na verdade é o telefone vibrando, Do-yoon a acha encantadora, e a convida para almoçar, mencionando que ela é bonita. Do-yoon e Yoongi passam todo o seu tempo juntos no Japão, e se tornam um casal muito feliz, eventualmente se casando. No entanto, 7 anos depois, as coisas não são mais alegres. Yoongi se tornou uma mulher muito mal-humorada, reclamando constantemente de tudo, e odiando qualquer coisa sob o sol. Sempre que o menino do jornal passa todas as manhãs, porque eles têm uma assinatura, ela briga com ele porque ele ignora o sinal de "sem jornal", e até xinga ele. Ela cozinha refeições maravilhosas para Do-yoon, mas mal o deixa comer, porque ela faz discursos longos, e até o segue até o banheiro para continuar falando com ele. Ela também fica mais mal-humorada, quando alguém aponta que eles ainda não têm filhos. Cansado dela, Do-yoon tentou mencionar a ideia de terminar o relacionamento, mas quando ele faz isso, Yoongi fica furiosa, e Do-yoon desiste. Certa manhã no trabalho, Do-yoon ouve falar de uma vaga em outro estado, que seria a oportunidade perfeita para se afastar de Yoongi. Infelizmente, há outro funcionário que também deseja a vaga, e a empresa terá que pensar em quem merece mais. Do-yoon acaba se ajoelhando, para implorar ao seu colega de trabalho para deixá-lo ocupar a vaga, e ele vence. Ele dá a notícia a Yoongi, durante o jantar em um restaurante chique, dizendo a ela que não é necessário que ela o visite mais de uma vez por mês, e ressalta como ele está fazendo isso para sustentá-la, o que ajuda a ficar menos irritada. Quando chegam em casa, Yoongi quer se envolver na mesa, e Do-yoon recusa, mas muda de ideia quando ela menciona que vai visitá-lo com mais frequência no trabalho. Alguns dias depois, Do-yoon se muda para o campo para começar seu novo emprego. Lá, ele tem a oportunidade de se reconectar com sua antiga amiga Song, que trabalha na rádio local com o DJ Choi. Quando ele vai para sua nova casa à noite, ele não consegue deixar de notar que há mulheres chorando na porta do vizinho. No entanto, a surpresa mais chocante é que Yoongi está dentro da casa, esperando por ele. Ela decidiu se mudar para lá com ele, como uma forma de recomeçar, já que o relacionamento deles está claramente com problemas. No dia seguinte, Do-yoon descobre que haverá uma festa de boas-vindas, e que os funcionários devem levar seus parceiros. Agora, Do-yoon precisa pensar em algo para impedir Yoongi de ir. Quando ele volta para casa, ele percebe que mulheres desoladas de todas as nacionalidades estão indo atrás de seu vizinho Sung-ki, que se autodenomina um conquistador. Em seguida, Do-yoon conta a Yoongi sobre a festa, e como ela odeia esse tipo de evento, ele se oferece para dizer ao chefe que ela está doente. No entanto, Yoongi recusa, porque ela acredita que é seu dever apoiá-lo, então Do-yoon desesperado joga um prato ensaboado no chão, para fazê-la escorregar e quebrar a perna. Na noite da festa, Do-yoon pede desculpas ao chefe, mencionando que sua esposa está, infelizmente, com uma perna engessada, mas Yoongi o surpreende aparecendo de qualquer maneira, apoiando-se em uma muleta. Ela é educada quando conhece o chefe, mas quando entra para conversar com as outras esposas, as coisas não correm bem. As outras esposas a julgam por sua maquiagem pesada, e pela falta de filhos, então Yoongi fica irritada e causa um tumulto, acidentalmente puxando a toalha da mesa com a muleta, e quebrando várias coisas. Do-yoon manda Yoongi para a casa de táxi, mas ela continua chorando e reclamando com ele pelo telefone, só parando para discutir com o motorista. Quando Yoongi chega em casa, ela percebe que Sung-ki está no telhado, considerando acabar com tudo. Yoongi chama a polícia para relatar um assassinato. Momentos depois, na delegacia, todas as mulheres estão esperando do lado de fora, enquanto Sung-ki dá seu depoimento a um policial, e Yoongi o repreende por não considerar sua vida preciosa. Do-yoon vai buscá-la, e um dos policiais o alerta sobre Sung-ki. Ele é conhecido na cidade por ser um conquistador irresistível para as mulheres, então Do-yoon deve mantê-lo afastado de sua esposa. Do-yoon deixa seu cartão embaixo da porta de Sung-ki todos os dias, até que ele concorde em vê-lo. Os homens se encontram na praia e Do-yoon faz seu pedido. Ele quer que Sung-ki seduza Yoongi para fazê-la pedir o divórcio. Infelizmente, Sung-ki recusa, explicando que desde que perdeu seu verdadeiro amor, Pop, ele não tem sido capaz de amar novamente, então ele acabaria quebrando o coração de Yoongi. Do-yoon não se importa, sabendo que ela vai superar isso, e Sung-ki começa a considerar aceitar o trabalho. No entanto, ele precisa ver Yoongi em ação para ter uma ideia melhor dela, o que significa que Do-yoon terá que conseguir um emprego para ela.
Alguns dias depois, Choi e Song recebem Yoongi para uma entrevista, depois que Do-yoon pede um favor a eles. Eles gostam dos discursos de Yoongi, porque eles podem render uma sessão engraçada em seu programa, mas Yoongi pede o triplo do salário, então Do-yoon terá que pagar a diferença para mantê-la ocupada. Depois, Yoongi e Do-yoon vão a um café local para comemorar seu novo emprego. Enquanto Do-yoon está dentro fazendo o pedido, Sung-ki aproveita a oportunidade para se aproximar de Yoongi com algumas flores, que surpreendentemente a fazem sorrir. No dia seguinte, Yoongi estreia no rádio com seu programa, Destruidora da Tarde, que é ouvido por Sung-ki e pelos colegas de trabalho de Do-yoon. Em seguida, Do-yoon se encontra com Sung-ki, que chegou à conclusão de que Yoongi é uma mulher muito complicada, então se ele fizer isso, ele quer o dobro do dinheiro, o que Do-yoon aceita pagar. O primeiro ataque de Sung-ki é passar pela casa usando apenas uma regata, mas Yoongi o acha estranho em vez de atraente. Sung-ki leva isso para o lado pessoal, e vê um desafio em Yoongi, então agora ele quer fazer isso por seu próprio orgulho. Ele se encontra novamente com Do-yoon, para pedir a ele que faça uma lista de tudo o que ele sabe sobre Yoongi, e em troca, Do-yoon pede a ele para não ter intimidade com sua esposa. Com todas essas informações, Sung-ki prepara sua casa para seu plano, e em uma tarde, finge estar jogando fora um monte de porcelanas. Yoongi o vê e tenta impedi-lo, pois as porcelanas estão em bom estado, e Sung-ki chora para fazê-la se sentir mal por sua intromissão constante. Funciona, e Yoongi o convida para tomar café em sua casa. Depois de conversar um pouco, Sung-ki vai embora, esquecendo propositalmente a caixa com as porcelanas. Yoongi vai até a casa dele devolvê-la, e Sung-ki a convida para tomar uma bebida, impressionando-a ao mostrar que eles têm muitos interesses em comum, e não se importando com o fato de ela ser franca. Dias passam e Yoongi continua trabalhando no rádio. Seu programa é um sucesso total, gerando muitos comentários no site da rádio, quando antes ele só recebia um spam, sem mencionar as incríveis audiências. Yoongi começa a sair muito com Sung-ki, que frequentemente a busca no trabalho e a leva para vários encontros, enquanto lembra a ela que não há nada de errado em gostar de alguém como pessoa, sem precisar ter intimidade. No entanto, Sung-ki insinua pensamentos ousados em sua mente sempre que pode, como quando ele ensina a ela como tirar leite de uma vaca, colocando os braços ao redor dela, e sussurrando em seu ouvido. Yoongi está sorrindo mais agora, do que nos últimos 7 anos, e depois que ela comenta sobre o incidente da vaca, Do-yoon começa a se preocupar, e decide segui-los em seu próximo encontro. Sung-ki e Yoongi estão em um carrossel em um parque de diversões abandonado, quando Sung-ki percebe Do-yoon espionando-os, então ele se desculpa por um momento para levar Do-yoon para a roda gigante. Lá, os homens começam a brigar, mas Sung-ki consegue convencer Do-yoon a confiar nele, pois Yoongi está quase totalmente encantada por ele, só precisando de um pouco mais de tempo. Mais tarde naquela noite, Do-yoon volta para casa e percebe que Yoongi não preparou o jantar como de costume, pois está ocupada escrevendo algo para o trabalho. Ela está de tão bom humor que está constantemente sorrindo e cantarolando, até mesmo coloca música para dançar. Do-yoon acaba se juntando a ela, mas ela interrompe a música, para dizer o quanto sente falta dos dias felizes deles no Japão, com lágrimas nos olhos. Quando ela pede um beijo, Do-yoon o dá, mesmo sabendo que não deveria. Sung-ki pediu a ele para se manter distante, para acelerar o processo. O casal acaba se envolvendo no chão da sala, mas são interrompidos por uma ligação telefônica, que faz Yoongi interromper a diversão e sair de casa. Ela diz que é por causa do trabalho, mas na verdade ela sai com Sung-ki. Algum tempo depois, Yoongi e Do-yoon jantam com Choi e Song. Choi tem uma grande novidade, eles foram convidados para ir a Seul e aparecer na rádio pública, o que é uma grande oportunidade para o país inteiro conhecê-la. Song deixa escapar acidentalmente que ela e Do-yoon costumavam namorar e ainda se encontram como amigos. Após o jantar, Yoongi confronta Do-yoon sobre isso, pois ela não sabia, o que faz Do-yoon perder a paciência com ela. Ela geralmente odeia todos os amigos dele, e ele se recusa a ser um isolado como ela, por isso nunca disse nada. Se sentindo insultada, Yoongi se pergunta se eles precisam de um divórcio, antes de anunciar que irá para Seul sozinha. Mais tarde, Do-yoon encontra Sung-ki para agradecê-lo, mas Sung-ki diz que ainda é cedo para dizer. Do-yoon agora está morando sozinho, então diz a Sung-ki que seu trabalho acabou, mas Sung-ki decide continuar de graça, está é sua última sedução e sua reputação está em jogo. No dia seguinte, Do-yoon fica feliz ao acordar sozinho, enquanto Yoongi trabalha arduamente em Seul. Agora, ela é capaz de circular pela cidade fazendo entrevistas, onde flagra pessoas fazendo coisas imorais, e tenta fazê-las falarem na Rádio Nacional. A cada dia que passa, Do-yoon percebe que pode sentir falta dela afinal, especialmente quando ele não consegue cozinhar para si mesmo. Uma noite, Yoongi aparece em sua casa dirigindo seu próprio carro, que ela comprou sem lhe contar. Ela trouxe comida, e um pedido de desculpas por ter sido má com ele outro dia, mas finalmente admite que está passando por alguns problemas, e que essas novas experiências estão ajudando-a a superá-los.
Em seguida, ela o abraça e admite que tem tido sonhos com outro homem, mas é a primeira vez desde que se casaram. Depois disso, Yoongi sai para um encontro com Sung-ki. Decidindo finalmente se abrir mais, ela lhe diz que estar casada com Do-yoon deveria ser suficiente, mas não conseguir ter filhos a frustrou muito, e como ela falhou sempre que se esforçou em algo, decidiu parar de tentar. Em troca, Sung-ki conta a ela sobre ter perdido Pope para o oceano. Enquanto isso, em casa, Do-yoon tenta ligar para Sung-ki, mas ele não atende. Ele decide que precisa ficar bêbado, e ao pegar a garrafa, encontra uma mensagem antiga de Yoongi. A nota diz que se ele estiver bebendo, é porque deve estar se sentindo solitário, então talvez seja o momento em que finalmente a ouvirá. Yoongi quer ir ao hospital e tentar novamente ter filhos, porque é hora de parar de ter medo, e construir uma família. Essa mensagem é suficiente para fazer Do-yoon entrar em seu carro, e dirigir até ela. Enquanto isso, Sung-ki está levando Yoongi para casa. Os dois quase se beijam, e Yoongi admite que teve sonhos sensuais com ele, então Sung-ki diz a ela que é finalmente hora de deixá-la ir, deixando-a em lágrimas. Tudo isso é presenciado por Do-yoon, que quase atropela Sung-ki quando ele atravessa a rua. Desesperado, Do-yoon pede a Sung-ki que desista do plano, porque ele quer sua esposa de volta. Ela é uma pessoa muito mais alegre agora que está trabalhando e saindo. No entanto, Sung-ki também se apaixonou por Yoongi. Ele joga Do-yoon em cima do carro e se recusa a desistir, dizendo que se Do-yoon tentar reconquistá-la, Sung-ki revelará o plano para ela. Depois que Sung-ki parte, Do-yoon visita Yoongi para dizer que sente sua falta e quer tê-la de volta. Yoongi não presta muita atenção nele, porque está com uma ressaca terrível, e sua conversa é interrompida por um terremoto que faz com que Do-yoon precise ir para o escritório. Depois disso, tudo que Do-yoon pode fazer é tentar encontrar Sung-ki para impedi-lo, porque ele não está mais na casa ao lado. Em uma manhã, ele encontra uma das muitas mulheres chorando na porta de Sung-ki. Quando ele menciona que Sung-ki se mudou, a mulher diz que irá para sua outra casa, e Do-yoon obtém o endereço dela, prometendo vingança por ter quebrado seu coração. Algumas horas depois, Yoongi, Choi e Song viajam para um apartamento de luxo, seguindo uma dica anônima que os levou a um conquistador, que partiu o coração de centenas de mulheres. Yoongi fica chocada ao descobrir que esse conquistador é Sung-ki, mas decide fazer a entrevista mesmo assim, o que leva Sung-ki a compartilhar sua história, enquanto cria belas obras de arte com areia. Ele nunca disse a nenhuma mulher que as amava, sempre terminou com elas gentilmente, e elas nunca lidaram bem com isso. Depois de perder Pope para o oceano, Sung-ki pensou que o amor era uma prisão, e ele queria punir qualquer um que acreditasse nele, mas isso também se tornou inútil, e foi quando ele pensou em acabar com tudo. No entanto, ele conheceu Yoongi, que o fez acreditar no amor novamente. Chorando, Yoongi decide não expor isso ao público, enquanto Song liga para Do-yoon, para contar que Yoongi está completamente apaixonada por aquele cara conquistador. Depois do trabalho, Do-yoon corre para encontrar Yoongi em sua antiga casa. Ela diz a ele que está considerando voltar para o campo, mas que agora não quer falar sobre isso. No entanto, Do-yoon insiste mencionando Sung-ki, e quando Yoongi fica na defensiva, Do-yoon admite que pagou a ele para passar tempo com ela, então tudo que ela viu nele é uma mentira. Chorando, Yoongi começa a gritar com ele, chateada por fazê-la sentir que ninguém realmente a amou, e o afastando quando ele pensa que pode resolver isso, mencionando que está pronto para voltar ao hospital para ter um filho. Um terremoto interrompe a briga deles, e Do-yoon tenta dizer a ela que está tudo bem, mas Yoongi confessa que não se sente segura ali. No dia seguinte, Yoongi anuncia no programa de rádio que está se demitindo. Em seu último desabafo, ela reclama dos covardes que não dizem o que pensam, e conta a história de um perdedor que pagou um homem para seduzir sua esposa. As pessoas dizem que ela diz coisas negativas demais, mas ela acredita que isso é melhor do que o silêncio, e era sua maneira de manter a casa animada, enquanto vivia uma vida miserável. Ninguém deveria se acostumar com o silêncio, e é por isso que ela também anuncia seu divórcio. Após o programa, Yoongi vai à praia para pensar, e encontra Sung-ki caminhando em direção ao oceano. Ela o impede antes que as coisas piorem, e chama a polícia para levá-lo. No carro, Yoongi diz a Sung-ki que ela sentiu atração por ele, mas agora é hora de deixar Pope ir embora. Quando eles chegam à delegacia, Do-yoon está esperando por eles, querendo conversar com Yoongi, mas ela lembra a ele que ele não gosta de conversar com ela, então ela está se mudando para um apartamento que alugou com suas economias. Sung-ki dá risada de toda a situação, e mais tarde, na praia, ele explica a Do-yoon que a única coisa que ele fez foi tratar Yoongi como uma mulher novamente. Talvez ele precise se lembrar de que após os terremotos, as pessoas precisam reconstruir do zero. No dia seguinte, Do-yoon aparece na casa para ajudar Yoongi a fazer as malas. Quando o entregador joga o jornal neles novamente, desta vez é Do-yoon quem sai para discutir com ele em defesa do aviso de sua esposa. Vendo isso, Yoongi aceita passar mais uma última noite na casa. Ela vai para a cama, enquanto Do-yoon fica na sala de estar, mas no meio da noite, Yoongi decide se deitar com o marido.
Quando Do-yoon acorda pela manhã, ela já foi embora. Um mês depois, Do-yoon e Yoon-in se encontram no escritório do advogado para assinar os papéis do divórcio. Enquanto esperam, ele pergunta a ela por que ela sorriu quando Sung-ki lhe deu flores pela primeira vez, e Yoon-in admite que foi porque as palavras de Sung-ki a lembraram do que Do-yoon disse quando se conheceram no Japão. Sua conversa é interrompida por um advogado informando que eles estão retomando o trabalho após o almoço, então depois de reclamar com eles pela demora, Do-yoon pede a Yoon-in para almoçar juntos. No restaurante, Do-yoon reclama novamente, desta vez com a garçonete sobre um problema com os pratos. Yoon-in o repreende por ser rude com a equipe, e Do-yoon admite que sente falta das críticas dela. Ele explica que finalmente entende que ela agiu assim porque estava solitária, e agora ele está passando pela mesma situação, o que faz Yoon-in sorrir. De repente, Yoon-in pensa que estão sendo atingidos por um terremoto novamente, e se esconde embaixo da mesa, então Do-yoon aproveita a oportunidade para se juntar a ela, e repetir as palavras que ele disse no dia em que se conheceram, como uma forma de pedir a ela que recomecem. Mais tarde, quando os advogados chamam seus nomes, nenhum deles está no escritório. Enquanto isso, Sung-ki assumiu o lugar de Yoon-in no programa de rádio, oferecendo conselhos amorosos. Ele é tão bom que Song não consegue resistir e pula nele ali mesmo no meio do estúdio. O próximo resumo que tenho pra você é de um filme, onde uma garota tem seu segredo revelado, e as coisas saem do controle. E você vai descobrir o que acontece, assistindo a esse resumo. É só clicar aí nesse vídeo que está aparecendo, e assistir agora. Clica agora e vem.